Querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Então abra comigo no livro de Salmos, capítulo 19, Salmo 19. Vamos ler 4 versículos, um salmo muito conhecido. Vamos ler até a primeira parte do versículo 4. Diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Que coisa fantástica, não é? Nós muitas vezes lemos os textos da Bíblia, e os Salmos também, não é exceção, e muitas vezes não prestamos muita atenção àquilo que lemos. Achamos piada algumas palavras, algumas expressões, alguns conceitos, se calhar, mas não pensamos muito nisso. A verdade é que os Salmos são muito ricos e muito atuais também. Os Salmos são muito atuais. Mas nós temos que os saber ler. Olha, mas nós nunca vivemos num tempo de comunicação como hoje. Nós temos um Deus que comunica. Nós nunca vivemos num tempo de tanta comunicação como hoje. Ele é os telemóveis. E depois os telemóveis sabem fazer milhões de coisas diferentes. Ainda não lavam os dentes, mas já faltará pouco para isso. Fazem muita coisa. Mas, essencialmente, em termos de comunicação, de voz, por escrita, por imagem, nós podemos comunicar através do simples telemóvel. A internet foi uma revolução tremenda no mundo, de tal forma que as crianças hoje não conseguem imaginar como era o mundo antes da internet. Não conseguem imaginar. Por mais que nós expliquemos, eles têm muita dificuldade em entender, porque eles nasceram na era da internet, em que tudo, eles já não vão ver um dicionário, querem saber alguma coisa com o Google. Vão fazer uma pesquisa na internet. E tudo para eles está à volta da internet. A internet, os telemóveis, os transportes rápidos. Os transportes rápidos. Se calhar, eu lembro que ainda namorava com a minha mulher e vinha de Lisboa para Setúbal, e nós só tínhamos autoestrada até o fogueteiro. E então, depois do fogueteiro para cá, vinha de caminhonete, não é? De fogueteiro para cá, era este calvário de parar em tudo, que era esta paragenzinha e tal, não sei o quê, depois ali apanhar a serra, aquele bocado todo e não sei o quê. E depois no regresso era a mesma coisa, demorava horas, demorava muito tempo a chegar. Antes de 66, creio eu, não havia ponto 25 de Abril, tinha que se apanhar. Eu lembro, ia com a minha família, no verão, para o Alentejo, para Santiago de Cacém, e nós tínhamos que mandar vir um táxi e meter a talha toda lá e ir até ao Caixo de Seré, apanhar o ferry para o outro lado, para Cacilhas, depois de Cacilhas apanhar a caminhonete. Era muito problema. Hoje a gente estala aos dedos e já está ali. Portanto, nunca houve tantas comunicações rápidas, tanta comunicação como hoje. Os políticos e as figuras públicas em geral, mas os políticos em particular, também são comunicadores. Tiveram de se tornar comunicadores por necessidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, a televisão ainda não estava, ainda não existia, não estava difundida, e então a rádio era o meio de eleição. Roosevelt, o Presidente dos Estados Unidos, e Churchill, o Primeiro-Ministro de Inglaterra, usaram muitas vezes a rádio para chegar aos ouvidos dos seus concidadãos. Churchill, no sentido de estimular e encorajar os ingleses que estavam a ser bombardeados. Londres estava a ser bombardeada constantemente pelos alemães, e ele fazia mensagens na rádio para que as pessoas ouviam, encorajá-los, dizer: nós vamos ganhar a guerra, vocês resistam, vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. Nos Estados Unidos, quando houve um acontecimento, um evento que desencadeou a entrada dos Estados Unidos na guerra, e a partir daí então é que se determinou a vitória dos aliados, houve um ataque da aviação japonesa a um porto, Pearl Harbor, um porto dos americanos, onde estava uma grande parte da frota, e eles destruíram grande parte daquela frota.
E o presidente Roosevelt, ele foi falar à rádio e disse: hoje foi o dia da infâmia. E, portanto, nós vamos entrar na guerra e nós vamos virar esta guerra. Portanto, por necessidade, os políticos tornaram-se comunicadores. E depois nós temos muitos exemplos mais recentes, por exemplo, Donald Trump, que foi eleito presidente dos Estados Unidos. Antes disso, ele teve durante muito tempo um programa de televisão, em que se tornou uma cara conhecida. E as pessoas hoje, infelizmente, já não pensam muito nos programas enfim, em quem votam, mas votam numa carinha laroca, uma carinha conhecida. Como nós tivemos aqui também o nosso Marcelo, durante tantos anos, todos os domingos aparecia na televisão a fazer análise política e depois tornou-se muito popular e foi eleito presidente. Nós temos agora, na guerra da Ucrânia, o presidente ucraniano que, através da internet, dos meios de comunicação, está a aparecer e deu uma nova alma, digamos, à Ucrânia, ao povo ucraniano, para resistir contra aquela agressão, não é? Aquela invasão e aquela agressão da Rússia. Portanto, os políticos também se tornaram comunicadores por necessidade. E Deus é apresentado sempre, desde o Antigo Testamento, é apresentado como alguém que comunica. Lá no Salmo 115, muitos de nós conhecemos, por causa da questão dos ídolos, não é? O salmista diz isto, que os ídolos dos gentios, os ídolos pagãos, dos deuses pagãos, têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Amém? Isto era uma forma simples de dizer ao povo de Israel que vocês têm um Deus que comunica. Têm um Deus que fala. Têm um Deus que mexe. Têm um Deus que ouve. Amém? Deus fala de muitas maneiras. Mas Deus fala, Deus comunica. E aquilo que nós encontramos aqui é que algumas dicas sobre a comunicação divina na sua criação. Porque há pessoas que privilegiam muito quando Deus fala com elas, ou através de um testemunho interior, que é importante, ou através de uma profecia, que também é importante, se for de Deus, naturalmente, que há muita fake news aí de profecias, ou através da sua palavra, ou através da pregação, quando estamos a ouvir. A pregação tem uma natureza profética, quando é uma pregação bíblica, tem uma natureza profética, e portanto Deus fala de muitas maneiras, mas Deus fala também, essencialmente, através da sua criação. E a sua criação, nós fazemos parte dessa criação. Mas não só nós. Tudo o resto faz parte da criação. Veja bem, os céus declaram, ou proclamam, ou manifestam a glória de Deus. Os céus provam a glória de Deus. Deus comunica através dos céus, através da sua criação. E o homem quer relativizar a glória de Deus para não ter que lhe dar glória, para não ter que se submeter a Ele. Um dia um astronauta russo foi lá acima e disse: olha para todo lado, mas não vi Deus. Além de uma provocação, isto é uma parvoíce, não é? Mais tarde houve outro que foi, um cristão, e disse: realmente os céus manifestam a glória de Deus. Ele viu Deus em tudo aquilo que ele viu lá em cima. Ou seja, o nosso olhar é importante. Mas quando nós olhamos, temos de ter noção de que Deus fala comunica através da sua criação. Muitas vezes as pessoas não querem aceitar a ideia de um Deus criador, não é? E então, por exemplo, acreditam que a evolução das espécies, não acreditam que fosse ao acaso. Acreditam que há uma linha de continuidade na evolução das espécies. Mas já acreditam no acaso para a criação disto tudo. Acreditam que isto apareceu assim. E então a teoria é: houve o chamado Big Bang, uma explosão, e depois apareceu uma ameba, e depois apareceu uma não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a rapaziada está na escola, ouve isto. Pois é, só que isto tem um problema. É que a física mostra-nos, a ciência comprova-nos, que não pode haver explosão nenhuma se não houver energia presente. Para que haja explosão tem que estar lá energia.
tem que estar lá alguma energia que possibilite que exista uma explosão. E quando nós perguntamos, mas onde é que estava a energia que provocou essa explosão? Se antes era nada, se antes não havia nada, e eles não sabem explicar. E, portanto, aceitam que o início do mundo, a criação, ou aliás, o nascimento do mundo, do universo, surgiu por acaso, mas o resto já surgiu, isto deu aquilo, e aquilo deu aquilo, e aquilo foi assim, e esta espécie evoluiu desta maneira por causa disto. Encontram as razões todas, as causas todas, as estratégias todas. Mas para a criação do mundo, Deus não tem uma resposta. Foi uma explosão. Então, e a energia onde é que estava? Nós temos que compreender que Deus fala através da sua criação. E quando nós entendemos que há um Deus Criador, nós temos que nos reduzir à nossa insignificância relativa, à nossa pequenez e dizer: Deus, Tu criaste os céus e a terra. Eu quero que Tu sejas o meu Deus também. O problema das pessoas às vezes não é crer, não é acreditar que Deus criou o universo. É acreditar que Deus as ama. É acreditar que Deus se incomoda com elas. É acreditar que Deus se interessa por elas. É acreditar que Deus investe na vida delas. É acreditar que Deus se preocupa com os pobres, que se preocupa com os refugiados, que se preocupa com aqueles que estão a ser perseguidos, que estão a ser caluniados, com aqueles que são alvo de sofrimento, com aqueles que estão doentes. É isto que falta muitas vezes às pessoas. Mas Deus comunica através de tantas maneiras. Temos um Deus que comunica. O firmamento anuncia a obra das suas mãos, continua o salmista. O espaço sideral é infinito. O firmamento remete também para o Criador. O espaço é infinito. E nós temos dificuldade, e eu diria até impossibilidade, de conceber 100% o conceito de infinito, como temos impossibilidade de compreender até às últimas consequências o conceito de eternidade, eterno. Eterno quer dizer que não tem princípio nem fim. E nós temos muita dificuldade em compreender isto. Porque o nosso mundo é feito de coisas que começam e acabam. Toda a gente que nós conhecemos nasceu e um dia vai morrer. Aqueles nossos antepassados nasceram, já morreram. Os objetos que nós usamos têm um tempo de vida, útil de vida. Depois são abatidos. As coisas, não há nada que nós conheçamos no nosso dia-a-dia que viva para sempre. Então é difícil nós compreendermos o conceito de eternidade. Nós podemos pensar, bom, há 50 anos a vida era assim. E ficamos com uma ideia, mais ou menos. Pronto, depende da informação que nós temos, não é? Mas há 100 anos. Bom, há 100 anos, pronto, se calhar, há 200 anos não havia eletricidade, era assim, não havia isto, não havia aquilo, como é que as pessoas viviam desta maneira. Então, e há 500 anos? E já começa a ser mais difícil imaginar como é que as pessoas viviam, como é que o mundo rodava, como é que as coisas aconteciam. E depois, se calhar, e há 2000 anos? Bom, há 2000 anos temos umas ideias aqui por causa dos evangelhos, que foram escritos nessa altura. Mas há 5000 anos, já começa a deitar frio na cabeça. Já começamos a ter dificuldade em compreender como é que acontecia. Não temos informação. Como é que acontecia? Nós temos dificuldade em entender isso. Assim como temos dificuldade em entender o infinito. O infinito. Porque todo o nosso mundo é finito. Todo o nosso mundo tem um princípio e um fim. Todo o nosso mundo acaba. Nós temos dificuldade em compreender. Mas Deus é infinito. E Deus é eterno. Amém. Amém. Por isso, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, o outro dia. Eu achei tão interessante quando li isto. Pus-me a pensar, o que é que o homem quer dizer com isto? O que é que o salmista quer dizer com isto? Um dia faz declaração, o outro dia. E depois lembrei-me daquela corrida de atletismo, que é da passagem do testemunho, são para aí 5 ou 6 atletas que correm, um corre uma parte, depois dá o testemunho ao outro, o outro depois corre outra parte, depois dá o testemunho ao outro. Um dia faz declaração com o outro dia. Isto significa que cada dia tem uma história que se liga ao dia que vem a seguir. Os dias ligados uns aos outros simbolizam as nossas experiências de vida.
que é o que faz a nossa história pessoal. Nós não temos apenas a memória do dia de ontem. Nós temos a memória de há um mês, alguma coisa que aconteceu, de há um ano, de há 2 anos. Temos memórias mais antigas, não é? E tudo isso faz parte da nossa experiência de vida. Tudo isso faz parte de nós. É verdade que muitas vezes as coisas que nós não gostamos, as experiências negativas, nós tentamos afastar, tentamos fugir a elas. Mas elas fazem parte da nossa história de vida. Elas contribuíram para nós sermos hoje o que somos. Tanto as coisas negativas como as coisas positivas. Eu não estou a dizer que nós não devemos aprender a lidar com aquilo que é negativo de forma que não nos destrua. Ou de forma que não nos incapacite, ou não nos condicione de alguma forma. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que tudo o que aconteceu deu alguma contribuição para aquilo que nós somos hoje. Então um dia liga-se ao dia que vem a seguir. Um dia faz declaração, outro dia, como diz o salmista. E os dias ligados uns aos outros, eles simbolizam a nossa experiência de vida, que é o que faz a nossa história pessoal. Eu sou a pessoa que sou, porque vivi os dias que vivi. Cada um de vocês é a pessoa que é, porque viveu os dias que viveu. Uns tiveram histórias de vida mais difíceis, outros menos. Não é? Uns mais difíceis, outros menos. Mas todos nós somos isso. Um dia faz declaração, outro dia. Nós estamos a construir a nossa história. É claro que com Jesus na nossa vida, a partir do momento em que Jesus entrou na nossa vida, fez a diferença. E todas aquelas circunstâncias que nós não sabíamos lidar, nós passámos a aprender a lidar com elas, sem nos causar sofrimento ou desconforto. Porquê? Porque o perdão de Deus, a noção do perdão de Deus, a noção da graça de Deus, a noção da misericórdia de Deus e a convicção do amor de Deus fazem diferença na vida de qualquer pessoa. E depois diz, uma noite mostra sabedoria a outra noite. E eu voltei a achar isto interessante. O que é que ele quer dizer com isto? Cada noite carrega experiência de vida a que se segue. Sabe o que é que as noites simbolizam? As noites simbolizam os momentos de paragem para reflexão na nossa vida. Que é aquilo que nos faz sábios. É quando nós paramos um pouco da nossa luta do dia a dia, paramos um bocadinho e pensamos: olha, aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo, ou se eu tivesse feito desta maneira, se calhar acontecia de outra forma. Se calhar havia outra forma de fazer isto. E por que será? E nós refletimos e pensamos: olha, se calhar eu, se fosse hoje, fazia da mesma maneira, porque não havia outra forma de fazer, e naquele momento, face às circunstâncias, não havia outra forma de fazer aquilo. Seja o que for. Isso chama-se sabedoria. A sabedoria parte da reflexão. A sabedoria não é conhecimento. A sabedoria não é acumulação de conhecimentos. Uma pessoa com muitos conhecimentos não é necessariamente uma pessoa sábia. Eu conheço pessoas com grandes conhecimentos que não têm sabedoria nenhuma. Têm conhecimentos só. Não têm sabedoria nenhuma. E sei pessoas que não têm conhecimentos a não ser os conhecimentos que a vida lhes deu, e são pessoas profundamente sábias. Não confunda conhecimento com sabedoria. Uma pessoa pode ter sabedoria espiritual e não se conhecer a Bíblia de uma ponta à outra, não ter um grande conhecimento. Mas pode ter sabedoria espiritual. Isto é, refletir naquilo que ela já conheceu e já experienciou. Então as noites representam de alguma forma, para mim, representam esses tempos de reflexão que depois se transformam em sabedoria de vida. Então diz que uma noite mostra sabedoria a outra noite. Quando nós estamos à noite, podemos ter um dia muito agitado, mas à noite, se temos uma insónia, ou quando paramos um pouco e estamos quietos e não temos ruído à nossa volta, não temos televisões, não temos rádios, não temos ninguém a fazer barulho, e nós por vezes começamos a refletir naquilo que vivemos naquele dia e filtramos aquilo, não é? E então aquilo transforma-se em sabedoria.
E Deus fala através dos nossos dias, e Deus fala também, muitas vezes, através das nossas noites. E depois diz, não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Toda a criação entende aquilo que Deus diz. Toda a criação. Olha, quer exemplos? A burra de Balaão entendeu o que Deus queria. Amém? Lá na história do profeta, que ela recusou-se a seguir, porque via o anjo do Senhor e o profeta não via, Deus falou àquela burra. E ela entendeu. Até que ela falou. Deus fala e toda a sua criação entende. A sarça ardente de Moisés, no Monte Horebe. Um arbusto que ardia tinha que se consumir, tinha que se transformar em cinza. Mas aquele ardia e não se transformava. Deus falou àquele arbusto. Não é só o mundo animal, é o mundo vegetal. Também entende a voz de Deus, a comunicação de Deus. Deus comunica com a sua criação. Não apenas com o mundo animal, mas com o mundo vegetal. O grande mamífero marinho que engoliu Jonas e o deixou lá na praia de Nínive, ele ouviu a comunicação de Deus. Os grandes mamíferos marinhos não andam a comer pessoas, não andam a engolir pessoas. Mas Deus, aquele animal ouviu a voz de Deus, ouviu a comunicação de Deus. Numa certa altura, no tempo de Josué, estava a chegar o fim da tarde e o povo de Israel estava a lutar contra os amorreus. E os amorreus estavam quase a prevalecer. E Israel outras vezes estava quase a prevalecer. E entretanto o sol estava a começar a pôr-se. E a Bíblia diz que o sol parou. Claro que nós temos que entender que a Bíblia, este texto foi escrito há uns 4 ou 5 mil anos, quando o conceito das pessoas era de que o sol é que girava à volta da Terra. E os cínicos dizem, está aqui um erro. Não, não está erro nenhum. Está alguma coisa descrita de acordo com a mentalidade das pessoas da época. Porque senão as pessoas não entendiam, se fosse dito de outra forma. Porque o conceito cosmológico que as pessoas tinham era aquele. E então Deus comunica, e veja isto, Deus comunica dentro dos nossos conceitos. Deus comunica dentro do nosso quadro de referências pessoal. Deus fala, porque Ele quer ser entendido. Porque se Ele não quisesse ser entendido, Ele falava como em algumas missas, a gente vê aí que os padres falam por cima da cabeça das pessoas, as pessoas não entendem nada do que eles dizem. Percebe? Deus fala dentro de um quadro, que é o nosso quadro de referências, o nosso vocabulário. O nosso enquadramento cultural. Deus fala através daí. Para quê? Para quê? Para ser entendido por nós. Porque Deus comunica, não apenas de qualquer maneira, mas Deus comunica para ser entendido. Amém. E se a burra de Balaão entendeu, se o mamífero marinho de Jonas entendeu, se a sarça ardente entendeu, porque é que nós não devemos de entender? E então, eu não sei o que é que aconteceu naquela fim de tarde. Mas parece que se prolongou o pôr do sol durante mais algum tempo que eles não estavam à espera. Até que Israel prevaleceu e venceu os amorreus. Outro exemplo, no Novo Testamento, os peixes da segunda pescaria. Quando eles vieram, assim, não apanhamos nada e tal. Jesus disse, vão outra vez e lancem a rede. E era tanto peixe, quase não cabia no barco. Os peixes do mar da Galileia ouviram a comunicação de Deus. Toda a criação entende o que Deus diz. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Já pensou nisto? Isto é uma coisa fantástica. Isto é uma coisa fantástica. A presença divina é global. É em toda a terra. A sua linha se estende por toda a terra. Deus está em todo o lado. Nós temos que deixar este conceito velho e religioso que Deus está na igreja, no templo. Deus não está aqui apenas, Deus está em todo o lado. Deus está aqui na rua. Quando nós saímos, Deus está lá. Deus está na Praça do Bocage. Deus está no campo de Vitória. Deus está em todo o lado.
Deus está na montanha, Deus está na praia, Deus está em todo lado. Nós podemos sentir a presença de Deus de uma forma diferente, consoante o sítio onde estivermos, ou a abertura do nosso coração. A sua linha se estende por toda a terra. A presença de Deus está na sua criação. A presença de Deus está nas árvores. Mas as árvores não são Deus. Ao contrário do que pensam os animistas. Os animistas são aqueles que pensam que uma árvore é Deus. Uma montanha é Deus. Não. Deus está na árvore. Deus está na montanha. Mas continua a haver um Criador e uma criação. As árvores e as montanhas são criação e Deus é o Criador. A sua marca está lá. A sua presença está lá. A sua linha se estende por toda a terra. Houve um homem, creio que no século XII, chamado Francisco, numa cidade italiana, aquela cidade chamada Assis, filho de um homem muito rico. Naquela altura não havia classe média, havia os nobres, os ricos, tinham terras, tinham muito dinheiro, muita riqueza, e depois havia os desgraçados que não tinham terra, não tinham nada e que andavam a tentar sobreviver. E este rapaz, Francisco, nasceu numa família abastada. Mas ele foi crescendo e a certa altura, durante a sua juventude, ele entendeu que aquilo não era bem o que ele queria, o que Deus queria dele. E ele transformou-se naquilo que é conhecido Francisco de Assis ou São Francisco de Assis. Ele fez voto de pobreza, criou uma congregação, digamos que os franciscanos, que perdura até hoje, e esteve quase em ruptura com o Papa. Porque naquela altura o papado era uma instituição em que competia com os reis, com os imperadores, para quem a riqueza era importante, e não entendiam muito bem esta ideia do voto de pobreza, de Francisco de Assis e os seus companheiros. Mas lá se aguentou e lá ficou. Talvez Francisco de Assis seja o verdadeiro precursor dos ambientalistas hoje, das pessoas que se preocupam com o ambiente, das pessoas que sabem que os ecossistemas e as capacidades naturais da Terra não são inesgotáveis, que as agressões que nós praticamos contra a natureza vamos pagá-las, e ultimamente temos estado a pagar bastante, a haver muitas coisas horríveis acontecerem um pouco por todo o mundo, ou incêndios terríveis como nunca houve, ou inundações terríveis como nunca houve, ou furacões terríveis como nunca houve, coisas que nós não víamos. Víamos aqui ou ali de vez em quando e tal, mas não nesta escala. Porquê? Porque o homem está a destruir a natureza. Eu lembro um dia no Brasil, fiz a estrada que ia de São Paulo para o litoral, para Santos, São Vicente, Guarujá, que são uma zona de praias paradisíacas, mas na montanha, a certa altura, passei por uma cidade chamada Cubatão. Olha, eu não sei como é que vos hei de descrever aquilo, já foi há muitos anos, mas Cubatão, eu nem sei como é que hei de descrever. Era uma pequena cidade, um pequeno aglomerado de fábricas, todas com chaminés a deitar fumo preto, horrível. Eu senti-me tão mal. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Não era apenas uma zona industrial, era uma zona altamente poluente. E eu pensei, isto está aqui metido no meio da serra, a caminho de um dos sítios mais lindos do planeta, que é Santos, a praia de São Vicente, as praias, o Guarujá, etc. Coisas, como é que é possível? E nós temos estragado a natureza. E durante muitos anos não havia esta consciência. Hoje, graças a Deus, ela existe. Mesmo entre os cristãos. De uma maneira geral, os cristãos estão a despertar para isto. Mas sabe porquê é que isto aconteceu? Por causa de uma interpretação errada das Escrituras. Porque quando diz lá no livro de Gênesis que Deus disse ao homem para dominar a terra, foi levada à letra a tradução dominar, que é uma tradução errada, ou não é mais feliz, não é mais correta, porque
o que Deus disse para o homem fazer em relação à natureza, à restante criação, não é usar a seu bel prazer como entender sem pensar nas consequências. Essa palavra significa cuidar. Tem a ver com mordomia. Tem a ver com a capacidade, com a responsabilidade que nós temos de um dia prestarmos contas a Deus pela forma como cuidamos de alguém ou de alguma situação. Esta é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, da mordomia, que não se fala muito. Mas a mordomia da criação também está lá presente. Então Deus não disse ao homem para ele dominar, para ele estraçalhar, para ele destruir a terra, mas para ele cuidar. Porque, como alguém disse, no dia em que o mar não der peixe, no dia em que a terra não produzir vegetais, nem fruta, no dia em que o ar não se puder respirar, nesse dia nós podemos ter um saco cheio de dinheiro e não temos de comer, porque a terra não produz. Então podemos comer o dinheiro, podemos comer as notas. E há pessoas que não pensam nisso. Em nome do lucro, vá destruir. Vá destruir os rios, os mares. Sabe que há dias eu fiquei chocado, porque foi provado pela primeira vez que no sangue materno, no leite materno, foi encontrado microplásticos. Os peixes vão comendo aquelas coisas, os plásticos deixam no mar, etc. E depois isso transmite-se à cadeia, depois as pessoas comem os peixes e depois não sei o quê. E é uma coisa que está a surgir muito. Em 1989 estive em Manila, nas Filipinas. E eu nunca tinha visto uma coisa assim. A Baía de Manila, que devia ser linda, se estivesse limpa, estava horrível. Não se via água. Era plásticos, era como é que se diz? Vocês dizem isopor, como é que é? Esferovites, era tábuas, era toda a espécie de detritos em cima da água. Mas uma extensão extraordinária. Eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei horrorizado. A cidade cheirava mal. Cheirava mal. Nós temos destruído a terra, em vez de cuidarmos da terra. Porque Deus chama-nos a ser cuidadores. Cuidadores de nós mesmos, cuidadores do nosso próximo, cuidadores do nosso irmão e cuidadores do mundo à nossa volta, que é a criação de Deus. E a quem Deus fala. E onde Deus se faz presente. Porque a sua linha se estende por toda a terra. E finalmente, a fala de Deus é global. Diz que as suas palavras estendem-se até ao fim do mundo. Deus fala a todo o mundo. E as suas palavras vão até lá. Deus sempre falou de muitas maneiras. Como nós lemos lá na carta aos Hebreus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Deus falou de muitas maneiras aos antepassados, aos pais, aos antepassados, pelos profetas, de muitas maneiras. Alguns profetas usaram artifícios gráficos. Ou seja, não foi só palavras. Além das palavras, usavam... um usou um martelo, outro usou uma bilha, outro... Enfim, outras coisas. Usavam aspectos gráficos para passar melhor a mensagem. Porque Deus quer ser entendido. É por isso que Deus fala a nossa linguagem. Porque Deus quer ser entendido. Deus comunica connosco de muitas formas, mas também através da natureza, da sua criação. E talvez seja tempo de nós pararmos um pouco para prestarmos atenção à sua voz, à forma como Ele se faz presente e fala à sua criação, à natureza e à humanidade. Porque a criação, a natureza é a criação de Deus, a humanidade é a criação de Deus. E quando Deus fala connosco, nós só temos que prestar atenção. Não é? Quando Deus fala connosco, nós só temos que prestar atenção. E fazer como Samuel, o menino Samuel, que estava lá a servir o profeta Eli, exato, e ele ouviu Samuel, ele pensou que era
o sacerdote que o estava a chamar. E foi ter com o sacerdote e disse: chamaste-me? Não. Também eu percebi mal. Foi-se deitar outra vez. Samuel. Ele foi outra vez ter com o sacerdote. Chamaste-me? Não. Olha, isso provavelmente é Deus que está a querer falar contigo. Portanto, presta atenção. Se não sou eu, está aqui mais ninguém, só pode ser Deus a falar contigo. É a terceira vez. Samuel. O que é que Samuel disse? Fala, Senhor. Diga comigo, fala, Senhor. Que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando Deus fala connosco, nós só temos que ouvir. E queres dizer, irmãos, Deus está a falar através da natureza. Deus está a falar a nós através da natureza. Estas coisas que estão a acontecer, esta overdose de desastres naturais constantes que estão a acontecer no nosso mundo, na nossa terra, no nosso planeta, na criação de Deus, é Deus a falar connosco, a dizer: eu preciso que vocês cuidem de vocês, cuidem do vosso próximo, cuidem do vosso irmão, cuidem do vosso mundo, que é a criação minha, que eu criei. Agora diga-me uma coisa: se Deus ama a sua criação, se Deus ama tudo aquilo que Ele fez, como é que há pessoas que duvidam do amor que Deus lhes tem? Deus criou-me a mim e criou-vos a vocês. Amém? Alguns pensam assim: mas Deus devia estar mal disposto no dia em que me criou. Fez-me umas orelhas tão grandes, com um nariz assim um bocado esquisito. A riqueza da diversidade é uma coisa maravilhosa. Amém? Deus criou-nos. E Deus ama-nos. Às vezes as pessoas pensam: mas Deus ama mais aquela pessoa que é uma pessoa mais espiritual, ou uma pessoa mais isto ou mais aquilo. Não. Os pais amam os filhos, sejam eles mais bonitos, mais feios, são todos diferentes uns dos outros. Uma amiga minha, há dias, ela tinha vários filhos, e teve uma menina, nem sei há quanto tempo, mas já há uns bons anos, com um grau de deficiência muito elevado. Muito elevado. E aquela menina, ela tinha que cuidar dela sempre. Ela não era autónoma, não tinha qualquer autonomia, uma situação muito grave, muito constrangedora. E aquela menina, nos últimos dias, começou a dar sinais de que estava a morrer. E ela acompanhou e foi ao hospital e tudo isso, e ela acabou por morrer nos braços dela. E ela está a fazer o luto daquela menina. E apesar de ser uma menina que não tinha beleza nenhuma, fisicamente, enfim, estava ali. Não se podia mexer, estava sempre deitada. E os membros não funcionavam, a parte motora, a parte cognitiva também não funcionava, e ela viveu anos e anos e anos, tomou conta dela. E agora ela está muito triste, porque aquela menina partiu. Porquê? Sabem dizer porquê? Porque ela é mãe daquela menina, era mãe daquela menina. Portanto, Deus ama-nos. Mesmo que você ache que é um trambolho, aos olhos de Deus ama. Amém? Mas querem ver. Amém. A beleza não está no exterior. Deus olha com outros olhos que o homem não olha, que o homem não vê. Nós supervalorizamos o exterior. Mas às vezes algumas das pessoas mais malvadas deste mundo são pessoas que exteriormente são muito belas, homens e mulheres. Amém. Vamos então orar.
Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos, porque tu és o Criador de todas as coisas. E porque tu falas e comunicas com a tua criação, Senhor. Desde logo tu comunicas connosco. E comunicas também com a natureza, com a restante criação que está à nossa volta. Pai, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria para podermos lidar e cuidar e ter esta postura de cuidadores, Senhor. Quer com aqueles que estão à nossa volta, os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, o nosso próximo, mas também, Senhor, com a natureza, Senhor, que tu criaste e entregaste à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, Senhor. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre nós e que nós possamos, de facto, Senhor, olhar para a nossa história de vida, porque um dia comunica com outro dia e uma noite comunica com outra noite, e nós possamos ter momentos de reflexão na nossa vida e ter momentos em que nós, de facto, verdadeiramente olhamos para nós mesmos e olhamos para aquilo que tu pretendes de cada um de nós e olhamos para o teu amor e dizemos: Senhor, ajuda-me a ser mais parecido com Jesus, ajuda-me a cumprir o meu propósito, ajuda-me a cumprir o meu papel, ajuda-me a cumprir o propósito que tens para a minha vida, Senhor, completamente, Pai, em nome de Jesus. Não permitas que eu pense apenas de forma egoísta em mim mesmo e me esqueça dos outros, me esqueça daquilo que está à minha volta, mas, Senhor, dá-me a graça e a sabedoria para eu poder ser um cuidador, Senhor, dos outros e da natureza que está à minha volta, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.